Imagina você receber a aposentadoria no mês que vem e descobrir que parte do que você recebe já foi comprometida antes mesmo de cair na sua conta. Não por uma dívida que você fez, não por um empréstimo que você pediu, mas por um esquema armado nos bastidores do poder, com a sua assinatura forçada na linha de baixo, sem que você soubesse de nada. Esse não é um cenário de ficção. Isso está acontecendo agora, e o nome desse esquema está na boca do governo federal, nas páginas dos tribunais e no centro de uma das disputas políticas mais explosivas que o Brasil vai enfrentar antes das eleições de 2026. A receita do estado de Goiás com crédito consignado para aposentados e pensionistas mais do que dobrou depois que uma lei foi aprovada. Uma lei que, segundo apuração jornalística e declarações do próprio governo Lula, teria sido proposta justamente numa reunião com representantes da empresa Master. Dobrou. Não cresceu 10%, não aumentou 1/3. Dobrou. E enquanto os números no balanço do Estado cresciam, as parcelas descontadas na folha dos aposentados também cresciam. Você já parou para olhar o seu contra-cheque com atenção? Já tentou entender cada linha de desconto que aparece ali antes de chegar ao valor líquido? Muita gente não olha, muita gente confia. E é exatamente nessa confiança que esse tipo de esquema encontra espaço para se instalar. O crédito consignado é, para a maioria dos aposentados brasileiros, o único instrumento financeiro acessível. Quando a geladeira quebra, quando o neto precisa de um remédio, quando a casa pede reforma, é o consignado que resolve. A taxa é mais baixa do que o cartão de crédito, o desconto vem direto do benefício e não tem risco de inadimplência para quem empresta. Parece uma boa solução, e às vezes é. Mas quando o desenho desse sistema é moldado por interesses políticos e empresariais que não tem nada a ver com o bem-estar de quem vai pagar, ele se transforma numa armadilha silenciosa. Uma armadilha construída com nomes respeitáveis, com selos de legalidade, com votações no plenário, mas que no fundo serve a quem está atrás da mesa de reunião, não a quem está na fila do banco. E é aqui que entra o nome de Flávio Bolsonaro. O filho mais velho do ex-presidente, senador eleito pelo Rio de Janeiro, candidato declarado à presidência da República pelo Partido Liberal nas eleições de 2026, está no centro de uma acusação formal feita pelo próprio governo federal. O Palácio do Planalto não usou palavras suaves. A posição oficial do governo Lula foi a de condenar publicamente as ações de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos e conectar essas ações ao que ficou conhecido como caso Master. Não foi um comentário de bastidor, não foi um vazamento não confirmado. Foi uma declaração institucional, com peso de governo, associando o nome de um candidato presidencial a um escândalo financeiro, que, se confirmado em toda a sua extensão, pode ter custado muito caro aos aposentados brasileiros. Mas o que Flávio Bolsonaro estava fazendo nos Estados Unidos? Segundo ele mesmo declarou, a viagem tinha como objetivo construir o que alguns interlocutores chamaram de vacina política, uma espécie de blindagem internacional antes de entrar de cabeça na corrida eleitoral de 2026. Numa conjuntura em que a guerra tarifária entre os Estados Unidos e países emergentes domina a agenda global, Flávio insistiu que esse é um tema político, não econômico, e que sua presença em solo americano era legítima, protocolar e sem nenhuma relação com qualquer investigação em curso no Brasil. O governo achou diferente, e uma parte considerável do eleitorado, especialmente aqueles que dependem do consignado para fechar o mês, também está achando diferente. Pense no seguinte: uma empresa chamada Master participa de uma reunião. Dessa reunião sai uma proposta de lei. Essa lei é aprovada. Depois da aprovação, a receita do estado de Goiás com consignado mais que dobra. Quem ganhou com isso? Quem sentiu no bolso? Não é uma pergunta retórica, é uma cadeia de causa e consequência que qualquer cidadão tem direito de acompanhar até o fim. E o fim dessa cadeia, como quase sempre nesses casos, passa pelo desconto que aparece na aposentadoria de homens e mulheres que trabalharam décadas, contribuíram para o sistema previdenciário e agora dependem daquele valor mensal para sobreviver com dignidade. A coincidência entre a aprovação da lei e o salto na arrecadação de Goiás não é algo que o governo federal deixou passar em branco.
A vinculação oficial entre o que aconteceu em Goiás, a empresa Master e o nome de Flávio Bolsonaro representa uma escalada política significativa, no momento em que o Brasil já está aquecendo os motores para o ciclo eleitoral. 2026 não é amanhã, mas também não está tão longe assim. E numa eleição presidencial, o candidato que carregar o rótulo de envolvimento num esquema com o consignado de aposentados vai ter um peso difícil de carregar nas urnas. Interessante pensar que concordariam com isso tanto os eleitores de Lula quanto muitos dos que votaram em Jair Bolsonaro nas últimas eleições, já que o consignado cruza fronteiras partidárias. O cenário político de 2026 está sendo desenhado agora, peça por peça, e esse escândalo é uma delas. Lula, que enfrenta críticas crescentes sobre sua gestão econômica, sobre o custo de vida e sobre a percepção de que o governo não está entregando o que prometeu, encontra no caso Master uma oportunidade de recolocar a narrativa. Em vez de responder sobre inflação e tarifas, o Planalto ataca. E o alvo é o candidato do campo oposto que mais preocupa o PT nos modelos eleitorais internos. Isso não significa que as acusações sejam falsas. Pode ser que sejam absolutamente verdadeiras, que a investigação confirme tudo e que as consequências jurídicas cheguem antes das eleições. Mas também significa que o uso político desse escândalo está em curso e que a população, especialmente os aposentados, que são o centro de toda essa história, precisa entender que está sendo usada como palco, não apenas como vítima. Porque a vítima real aqui é concreta. É a senhora de 68 anos que fez um consignado para pagar o tratamento odontológico da filha e agora olha para o extrato e não entende por que o desconto aumentou. É o aposentado da indústria que precisou refinanciar o crédito porque a parcela ficou pesada demais e acabou entrando numa nova operação com prazo estendido e custo total maior. É o pensionista rural que nunca teve conta em banco até começar a receber o benefício e que agora tem 3 produtos de crédito atrelados ao CPF sem que ninguém tenha explicado claramente as condições. Essas pessoas não estão nas reuniões com a empresa Master, elas não foram consultadas quando a lei foi proposta em Goiás, mas são elas que pagam. E o que vai acontecer agora? As investigações em curso precisam avançar com independência. O Ministério Público, os órgãos de controle, as comissões do Congresso têm a responsabilidade de separar o que é denúncia fundamentada do que é instrumentalização eleitoral e apresentar respostas claras antes que o calendário eleitoral engula tudo. Flávio Bolsonaro vai continuar sua campanha presidencial afirmando inocência e apontando o dedo para o governo Lula como perseguidor político. O Planalto vai continuar usando o caso Master como munição. E no meio disso tudo, os aposentados brasileiros vão continuar pagando as parcelas do consignado, mês a mês, sem saber ao certo se o contrato que assinaram foi feito para servir a eles ou para servir a quem estava naquela reunião em Goiás. Há algo profundamente perturbador na ideia de que o instrumento financeiro mais usado pelos mais velhos, aquele que deveria ser um alívio, pode ter sido desenhado ou expandido com motivações que nada têm a ver com proteger quem vai pagar. E você que acompanha essa história, talvez conheça alguém que já sentiu isso na pele. Um familiar que ficou preso num consignado que não pediu, um vizinho que assinou algo que mal leu porque o gerente do banco disse que era simples. Esse reconhecimento, essa sensação de aconteceu comigo também ou eu conheço alguém assim, é justamente o que torna esse escândalo mais do que político. Ele é pessoal. Ele chega na mesa do jantar, no grupo da família, na conversa depois da missa de domingo. A questão que fica, e que nenhum político vai responder com clareza antes das eleições, é simples. Quando o Poder Legislativo aprova uma lei que beneficia uma empresa específica logo após uma reunião com essa empresa, quem assumiu o risco? Quem vai ressarcir o aposentado se a investigação comprovar que houve irregularidade? E o que muda, de verdade, para que isso não aconteça de novo com o próximo governo, seja ele qual for? Essas perguntas não têm resposta fácil, mas merecem ser feitas em voz alta e merecem ser cobradas com a mesma persistência com que os bancos cobram as parcelas do consignado.